Oi, galerinha, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a correção dos exercícios, tá? Lá no caderno de atividades, a partir da página 10. Começa lá na página 10, então, se vocês já quiserem ir se organizando, tá bom? Pra gente começar essa correção aí. Então, nós tínhamos um texto, vocês tinham um texto que chamava o primeiro livro, né? Vocês tinham que fazer a leitura aí desse texto para a gente começar a resolução das questões, tá? Então, tinha ali o problema que foi encontrado, né? As soluções com essa plataforma e os resultados que foram encontrados. Então, a primeira pergunta lá, que é o exercício número 28, dizia assim: no que o projeto primeiro livro se diferencia do ensino padronizado tradicional? O diferencial é que o professor auxilia de forma individual os alunos e trabalha com eles a liberdade de criação, tá? Procurando desenvolver a autonomia, que eles façam por eles mesmos esses textos na esfera da educação, tá? A segunda pergunta diz assim: como o professor trabalha com esse projeto durante as aulas? Então, durante as aulas, durante todo o ano letivo, ele trabalha com a construção dos personagens, dos estilos e dos gêneros literários para que seja feito esse livro. Então, eles têm metade das aulas, do tempo das aulas para escrever, e depois esses textos são corrigidos pelo professor. Ele faz isso de que forma? Ele faz isso de forma individual. Então, ele grava um vídeo falando sobre o texto de cada aluno, tá? E daí, com os textos prontos, os alunos têm contato com os professores de educação artística, ou seja, eles têm também um designer para pensar de como que vai ser feito a questão do desenho, da forma do livro, né? Não só da parte escrita, tá? Na próxima pergunta, quais são as informações sobre a plataforma do livro que o texto apresenta? Então, ele apresenta aqui, ó, a plataforma ela pretende auxiliar os alunos na elaboração do primeiro livro de maneira simples, tá? Então, os alunos vão poder escrever o livro nessa plataforma e o livro deles vai ser lido por outros professores e também eles vão ter acesso aos livros que forem publicados pelos outros estudantes, tá bom? De acordo com o texto, quais são as principais características desenvolvidas pelas crianças e pelos adolescentes durante o projeto? Então, eles se tornam responsáveis e confiantes por suas escolhas e tornam-se ativos, autônomos e autores da sua própria história, tá? Tudo isso está escrito lá no texto que a gente leu anteriormente, tá bom? O próximo. Qual é o problema que é abordado no texto? Está lá no parágrafo que fala sobre isso, né? Vocês tinham que selecionar duas orações compostas de sujeito e predicado verbal e em seguida indicar qual o núcleo do predicado de cada uma delas. Então, lá no parágrafo onde falava sobre o problema que foi encontrado na plataforma, né, que deu origem à plataforma, vocês tinham que encontrar, então, pegar, né, selecionar duas orações, duas frases, e daí indicar qual era o núcleo do predicado, tá? Ele deu aqui duas opções. Primeiro, a ideia do projeto nasceu em 2006, então eu tenho aqui, ó, a frase precisava ter um predicado verbal, então tinha que ter um verbo, né? Qual que era o predicado, qual que era o núcleo desse predicado? O verbo. Lembrando que o núcleo do predicado verbal vai ser sempre o verbo, tá bom? Segunda frase. O professor dá atenção individualizada para cada um dos alunos. Então, qual que é o verbo que eu tenho aqui? O verbo dar. Então, dá, que é também o núcleo do predicado. No exercício número 33, vocês tinham que criar predicados para os sujeitos que já existiam ali, utilizando verbos de ação, tá? Ele dá aqui como sugestão frases que já foram retiradas lá do texto. Então, vocês tinham o sujeito simples, o professor, ele deu como sugestão: trabalha a escrita e a reescrita dos textos. Pode ser só essa frase? Pode ser outra? Pode, desde que você utilize verbo de ação e desde que, digamos assim, tenha concordância com esse sujeito simples, tá bom? Outro sujeito simples, os alunos, ele deu como sugestão de resposta:
escrevem suas ideias na plataforma. Não precisa ser essa, mas desde que, digamos assim, tenha concordância com o sujeito que já tem ali. Próximo. Os recursos escolhidos ajudam os alunos no trabalho com os textos. Sujeito simples também. Recursos só tem um núcleo, né? O núcleo do sujeito aqui é recursos. Próximo. Os professores de educação artística auxiliam na diagramação do texto. Então, não precisava ser necessariamente essa, mas que tivesse concordância com o sujeito aqui, simples no caso, que tem como núcleo professores, tá bom? No próximo exercício, então, vocês tinham os núcleos dos predicados verbais estão destacados de forma correta, com exceção em uma, né? Em qual das frases o núcleo do predicado não está colocado de forma correta? Então, eu tenho aqui, na primeira frase, eu tenho o verbo trabalha, lembrando que tudo aquilo que sobra do sujeito é o predicado. Quando eu falo de predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo. Então, aqui está correto, trabalha. Na letra B, eu tenho uma locução verbal. Foram publicados, tá? Se o predicado é verbal, o núcleo vai ser o verbo. Aqui são dois porque é uma locução verbal. Para ser locução verbal, tem que ter um verbo do ladinho do outro, exprimindo uma ação só, tá? Próximo. O professor leva os textos para casa. Qual que é o verbo da frase que eu tenho? Leva. Então, leva os textos para casa é o meu predicado. Qual que é o núcleo desse predicado? É o texto, é o verbo, desculpe. Então, leva, tá correto. Próximo. Os alunos têm contato com professores de educação artística e com um designer. Então, eu vou lá, ó. Qual que é o verbo que eu tenho na frase? Tem. Então, tudo que sobrar do meu predicado, tudo que sobrar do predicado é o sujeito, aqui no caso, né? Os alunos. Eu tenho em contrapartida o predicado, tudo isso aqui. Qual que é o núcleo do predicado verbal? É o verbo, que nesse caso aqui seria tem e não contato. Então, a frase incorreta é a letra D, tá bom? Próximo exercício. Vocês tinham que separar o sujeito das frases e circular o núcleo do predicado, tá? Então, vocês tinham lá, o professor e os alunos organizam um dia de lançamento de obras. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o verbo da frase. Qual que é o verbo? Organizam. Aí eu pergunto, quem ou o que faz essa ação de organizar? O professor e os alunos. Já achei o sujeito. Sujeito da minha frase, o professor e os alunos, ok? Qual é o predicado da minha frase? O predicado é tudo que sobrou do sujeito. Organizam um dia de lançamento das obras. Qual que é o núcleo desse predicado? É o próprio verbo organizam. A mesma coisa eu vou fazer com as outras. Qual que é o verbo desta frase aqui? O verbo é terá, certo? Aí eu pergunto, quem ou o que terá? Na minha resposta vem o sujeito. Sujeito ou usuário, tudo que sobrou do sujeito, inclusive o verbo, é o predicado. E no predicado verbal, eu tenho como núcleo o verbo, que no caso aqui é terá, tá? Vocês estão vendo aí a sugestão de resposta que eu estou fazendo a explicação em cima ali, tá bom? Vamos para a próxima. Qual que é o verbo desta frase? O verbo desta frase da letra C é trará. Então, quem ou o que trará? A própria plataforma. Então, a própria plataforma é o sujeito. Tudo que sobrou do sujeito, tá? Predicado. Trará explicações em videoaulas, exercícios interativos e dicas por escrito sobre temas comuns. Tudo isso é o predicado. Qual que é o núcleo do predicado? O próprio verbo trará. Tá ok? Se tiver muito rápido para vocês fazerem a correção, vão pausando o vídeo aí, tá? Número 36. Aqui vocês só precisavam fazer o quê? Indicar qual era o núcleo do predicado verbal. Então, para achar o núcleo do predicado verbal, é o mesmo passo a passo do exercício anterior. Eu vou primeiro achar o verbo, que é praticam, tá? Se o verbo é praticam, tudo que vier após ele faz parte do predicado. Então, praticam a escrita e a língua portuguesa é o predicado dessa frase.
Qual que é o núcleo do predicado, que é o que o exercício está pedindo? Praticam. Então, vocês iriam colocar lá, núcleo do predicado, que é o próprio verbo praticam, tá? A mesma coisa com as outras frases lá na outra página. Os alunos descobrem a importância da criatividade. Verbo descobrem, tudo que tem além do verbo até o final é predicado. Qual que é a palavra mais importante do predicado? Ou seja, qual é o núcleo? É o verbo descobre, tá bom? Outros temas importantes são discutidos em sala de aula. São é o verbo, tudo que sobrar além dele é predicado. Então, qual que é o núcleo desse predicado? É o próprio verbo são. Qual que é o verbo que eu tenho aqui? Faz um mapeamento linguístico das partes ortográfica, gramatical e literária, tá? Então, ele coloca aqui, ó, faz um mapeamento linguístico das partes ortográfica, gramatical e literária. Então, eu já tenho aqui, ó, qual que é o verbo? Ali tá leva, mas na verdade é faz, tá? O verbo, porque não tem nenhum leva aqui, né? Então, qual que é o verbo que eu tenho na frase? É o verbo fazer, é o faz. Já começa pelo predicado, porque o sujeito ele é oculto, né? Quem faz, não aparece ali, tá bom? Então, no caso aqui, toda a frase é predicado, porque o sujeito não aparece. Então, tudo isso aqui é predicado. E qual que é o núcleo do predicado? É o verbo fazer, é o faz, e não o leva, como tem aqui como sugestão, tá bom? Então, organizem aí nas atividades de vocês. Então, nós temos aqui o próximo texto, que é sobre um fazendeiro chinês que encontrou fósseis de uma nova espécie de dinossauros, tá? Vocês tinham que fazer a leitura e responder algumas perguntinhas. A quem se destina esse texto? A quem se destina, ou seja, o público-alvo do texto seria quem? Pessoas interessadas em vida animal, né? No caso do dinossauro ali. Porque essa descoberta foi publicada no periódico Nature, tá? Porque esse periódico é um canal de comunicação especializado em divulgar descobertas científicas, por isso que foi publicado nesse periódico, tá? É como se fosse uma revista, mas que tem, digamos assim, um espaçamento maior entre uma publicação e outra, tá? A revista geralmente aí é quinzenal, mensal, o periódico às vezes leva um pouquinho mais de tempo. Periódico porque ele tem um período certo de tempo para ser publicado, tá? Por isso que tem esse nome. Vamos lá, próximo. Como os cientistas chegaram à conclusão de que o animal deveria ter aproximadamente 8 anos quando faleceu? Eles chegaram a essa conclusão porque eles encontraram os fósseis, tá? Os restos, digamos assim, do dinossauro em condições em que eles conseguiram fazer essa determinação, né? Faz-se uma análise aí através dos ossos que foram encontrados, dos restos, por isso que chegou-se a essa conclusão. Mas chegou-se também pela questão de estar bem preservados os fósseis que foram encontrados, né? Então, ele diz aqui no próximo exercício. Quais animais podem ser considerados parentes desse dinossauro que foi encontrado? Então, ele diz lá no texto que esse fóssil pertence a um ancestral, ou seja, uma espécie anterior à da avestruz ou do casuar, que é uma ave nativa da Austrália e da Nova Guiné, tá? Então, os parentes desse dinossauro, que foi encontrado os restos aí, os fósseis, seriam o avestruz ou o casuar, que é uma ave nativa lá da Austrália e da Nova Guiné, tá bom? Aqui ele pergunta quais eram as características físicas do animal e também para que servia a crista dele. Então, as características físicas. Ele tinha 1,6 metros, né, 1,60 m, uma crista de 15 centímetros, coxas fortes e garras adaptadas para a caça. Então, essas são as características físicas que foram descritas lá no texto que vocês leram anteriormente. Para que servia a crista? Servia como ostentação, ou seja, servia para eles se mostrarem, digamos assim, né, ostentarem que tinham a crista, e além disso, serviam para comunicação e indicação de saúde no período do acasalamento. Tá? Então, essa era a função da crista nesse animal. No exercício 41, vocês têm duas orações.
Possuía uma crista de 15 centímetros e tinha coxas fortes. Quem é o sujeito? Lá no texto, anteriormente foi dito quem tinha essas características, né? A gente consegue identificar pelo contexto. Qual que era o sujeito, ou seja, quem que tinha essas características? O dinossauro, tá? Aonde que está essa informação? Anteriormente a essas frases no texto. Ele só não foi repetido aqui, mas como lá no texto já tinha sido falado anteriormente, a gente consegue identificar, tá bom? Próximo exercício. Vocês vão ler as frases, sublinhar o sujeito e classificar. Então, na letra A, primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o verbo, que no caso aqui é encontrou. Quem ou o que encontrou? Vou achar o sujeito. Um fazendeiro chinês. Então, isso aqui vocês vão sublinhar porque é o sujeito. Um fazendeiro chinês, eu tenho um núcleo só. Se eu tenho um núcleo só, eu vou colocar lá, sujeito simples, ok? Acreditam, próxima frase. Acredito que o esqueleto date de um período entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Qual que é o verbo que eu tenho? Acreditam. Vejam que eu já começo aqui com o verbo. Aí eu pergunto, quem ou o que acreditam? Vocês vão me responder, eles. Ok. Mas não podem ser elas? Ou quantos são esses eles ou elas? Quando eu consigo identificar pelo verbo, pela terminação do verbo, que existe um sujeito e ele não está escrito, podem ser eles ou podem ser elas. Eu não consigo determinar com certeza que são eles ou que são elas, tá? Quando eu não consigo determinar, eu digo que nessa frase eu tenho um sujeito indeterminado. Primeiro, porque ele não está escrito na frase, e segundo, porque eu não consigo dizer com certeza quem fez a ação, se foram eles ou se foram elas, tá bom? Próximo, eu vou achar o verbo, que no caso aqui é pertenceu. Aí eu pergunto, quem ou o que pertenceu? O fóssil. Então, aqui está o meu sujeito. O fóssil eu tenho só um núcleo, então eu tenho um sujeito simples. Sublinha o fóssil e coloca embaixo a classificação que é sujeito simples. O crânio e o maxilar ajudaram os especialistas na estimativa da idade do animal. Verbo, ajudaram. Quem ou o que ajudaram? O crânio e o maxilar. Vejam que aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho crânio, um núcleo, e eu tenho maxilar, outro núcleo, porque foram os dois que ajudaram. Então, aqui eu vou colocar o quê? Sujeito composto, o crânio e o maxilar. Composto porque eu tenho dois núcleos, tá? Vamos lá, então. Vocês teriam que colocar aqui, ó. Aqui tem sugestão de respostas, tá? Porque vocês teriam que colocar na letra A um sujeito composto para o predicado que tem ali. Foram encontrados em condições notáveis. Vocês poderiam utilizar as informações que foram dadas lá no texto, como ele colocou aqui, ó. Sujeito composto, eu tenho que ter dois núcleos. No caso aqui foi colocado crânios e maxilares. Se lá na apostila vocês colocaram um sujeito que tem dois núcleos e, digamos assim, reforça ou completa a ideia aqui, tá ok, não tem problema. Sujeito indeterminado. Como que é o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, primeiro, ele não aparece na frase, né? Eu não vou escrever ele, certo? Então, se eu não vou escrever o sujeito, eu não vou colocar nada aqui. Ele já tá sujeito indeterminado. Acreditaram. Quem acreditaram? Eles ou elas. Mas eu não vou escrever aqui, tá? Então, eu só tenho que saber que esse sujeito indeterminado são eles ou elas, tá? Aqui eu vou colocar um sujeito simples, com um núcleo só. Ele deu a ideia aqui de colocar nós como sujeito, tá? Se for outro sujeito e tiver um núcleo só e tiver concordância com a frase, tá ok também. Próxima. Sujeito simples também. Ele deu a ideia aqui de colocar o animal, tá? Viveu entre 100 e 66 milhões de anos atrás. Ok, tá? Só para vocês irem colocando aí as ideias de sujeito simples e composto. As orações a seguir estão na ordem direta. Se quiserem grifar isso daqui, ó, a ordem direta das frases é essa aqui. Sujeito, verbo e complemento. Então, ele quer saber qual das frases não está nessa ordem direta
de sujeito, verbo e complemento? Ele diz para nós que é essa aqui, tá? Vamos ver. A letra B. As garras possibilitam a caça de lagartos. As garras, sujeito, possibilitam, verbo, a caça de lagartos, complemento, ordem direta. As criaturas tinham cerca de 1,6 metro. As criaturas, sujeito, tinham verbo, cerca de 1,6 metros, complemento, ordem direta. Os animais tinham hábitos parecidos com o do casuar. Os animais, sujeito, tinham verbo, hábitos parecidos com os do casuar, complemento. Por que a letra A não está na ordem direta? Porque ele já começa com o verbo. Olha lá, ó. Vive na Austrália e na Nova Guiné o casuar. Então, eu tenho verbo, vive, na Austrália e na Nova Guiné, complemento. E quem que vive? O casuar. Então, é o sujeito, está na ordem indireta. Então, ele pede para que vocês coloquem aqui, ó, na ordem direta, reescrever o que está indireto lá em cima. Como que fica na ordem direta? O casuar vive na Austrália e na Nova Guiné, tá bom? Então, era só colocar, trocar ali a ordem, né? Colocar na ordem direta, que é sujeito, verbo e complemento. Se quiserem grifar aqui, tá? Ó, aqui, sujeito, verbo e complemento, tá? Essa é a ordem direta das frases. Para a próxima, então. Na próxima, diz assim. Nas orações a seguir, o sujeito é simples, com exceção de uma, tá? Então, uma das frases não tem sujeito simples, tem sujeito composto. Vamos ver se está certo lá. Ele colocou para nós que que não tem sujeito simples é a letra D. A crista do animal tinha muitas utilidades, então, a crista, sujeito simples. As comparações ajudam. Quem ajudam? As comparações, sujeito simples. Dinossauros se desenvolveram. Dinossauro, sujeito simples. Comunicação. Vamos arrumar aqui. Comunicação e ostentação. Então, eu tenho um núcleo comunicação, outro ostentação. Ou seja, eu tenho um sujeito composto. Tá ok? Então, aqui não tem sujeito simples, é a letra D. Próxima atividade. Opa. Aqui. Vocês iriam ler, tá? As frases, identificar o sujeito e classificar. Li a descoberta no periódico. Quem li? Aparece escrito ali? Não aparece. Eu consigo identificar quem é essa pessoa que li? Quem li? Eu. Ok. Quando não está escrito e eu consigo identificar, eu tenho um sujeito oculto. A nova espécie de dinossauro ganhou. Quem ganhou? A nova espécie de dinossauro. Quantos núcleos eu tenho? Só um, que é o quê? Espécie. Se eu tenho só um núcleo, sujeito simples, tá bom? Então, vocês colocam lá. Sujeito simples, qual é? A nova espécie de dinossauro. O animal possuía. Quem possuía? O animal. Um núcleo só, sujeito simples. Acompanhe os textos da Life Scientist. Quem acompanha? Tá escrito? Não. Consigo identificar? Sim. Quem acompanho? Eu. Não tá escrito. Consigo identificar com certeza? Sujeito oculto, eu. Tá bom? Aí vocês tinham na sequência o texto do Class Dojo, tá? Que fala aí de uma plataforma onde os alunos fazem atividades, criam o seu personagem aí, né? E os professores têm acesso a essas atividades e os pais também. Então, depois de ter lido o texto, por quem foi criada a plataforma Class Dojo e com qual objetivo? Então, foi criada pelo inglês Sam e pelo alemão Liam, tá? Com o objetivo de auxiliar os professores no gerenciamento do comportamento dos alunos em sala de aula, tá? E para dar um retorno das habilidades aí, tá bom?
Que comportamento e habilidades estão sendo avaliados pelos professores? Respeito aos comportamentos que são avaliados. Respeito, participação, trabalho em grupo, pontualidade e liderança, entre outros. Tá? Tudo isso estava lá no texto. Próximo. De que forma o software auxilia na comunicação entre escola e família? Ele auxilia na seguinte forma: os pais eles recebem relatórios sobre essas habilidades que estão sendo desenvolvidas pelos filhos dentro da plataforma, tá? Que resultados os professores sentiram ao utilizar essa plataforma em sala de aula? Eles viram, né, os professores viram que os alunos melhoraram seu comportamento em sala de aula. Então, esse foi um dos resultados da plataforma, tá? Segundo o texto, a plataforma ClassDojo ajuda a melhorar o comportamento dos estudantes e incentiva o engajamento dos pais na educação. Então, ela não tem a ver com a facilitação da comunicação e nem com o aumento da produtividade dos professores, tá? Vamos lá. Aqui eram respostas pessoais, né? Vocês tinham que, então, colocar sujeitos para as frases e classificar esses sujeitos. Se o sujeito tem só um núcleo, sujeito simples. Se o sujeito tem mais de um núcleo, sujeito composto, tá? Por isso que aqui eu tenho só sugestões de respostas. E vai depender das respostas que vocês colocaram ali. Só relembrando, sujeito que tem um núcleo só, sujeito simples, e sujeito que tem mais de um núcleo, como aqui, por exemplo, crianças e adolescentes, eu tenho dois núcleos, eu tenho crianças e eu tenho adolescentes. Então, eu tenho um sujeito composto, tá? Então, só para vocês relembrarem e desde que, óbvio, né, tivesse uma concordância com o restante da frase aqui, tá bom? Próximo. Vocês iriam substituir os sujeitos que já existem aqui, os sujeitos simples, né, por sujeitos compostos. Então, eu tenho a ferramenta, um sujeito simples, só tem um núcleo. Então, era só aqui que vocês iam substituir. O restante da frase, vocês iriam deixar a mesma, fazendo a alteração, porque ia alterar a questão do número, né? Podia ser ali singular e com dois núcleos ia passar pro plural, como aconteceu aqui, ó. Então, ele deu a sugestão que ao invés de ferramenta, sujeito simples, colocasse os diretores e os coordenadores sujeito composto, tá bom? E daí, aqui, ao invés de procura, procuram. Procuram resolver dois problemas comuns aos educadores. Aqui tinha os educadores, sujeito simples, foi colocado os educadores e os pais podem acompanhar. Então, sujeito simples, educadores, sujeito composto, os educadores e pais. Próxima. Cada estudante tem acesso ao feedback em tempo real. Então, ao invés de cada estudante sujeito simples, crianças e adolescentes têm acesso ao feedback em tempo real. Lembrando que o tem aqui singular sem acento, como vocês vão usar um sujeito composto, vai ser plural, esse tem precisa do acento circunflexo, tá? Para diferenciar do singular aqui. Singular sem acento, plural com acento, tá bom? Aqui eu tenho o sujeito simples, eles, e eu tenho o sujeito composto, como sugestão, né? Os estudantes e os professores, tá? Então, era mais para que vocês fossem fazendo aí, né? Fossem exercitando a questão do sujeito simples e do sujeito composto, tá bom? Nessas frases aqui, vocês iriam ter que achar o sujeito, sublinhar e classificar. Desta frase, o sujeito era cada estudante, um núcleo só, sujeito simples. Da letra B, sujeito a ferramenta, só um núcleo, sujeito simples. Lembrando que, se eu tiver dificuldades em encontrar o sujeito, a primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo da frase. Nesse caso da letra C, que é o funciona. Aí eu pergunto, quem ou o que faz a ação ou sofre a ação de funcionar? Nesse caso aqui, eu vou ter como resposta o software. Então, software é o sujeito de toda esta frase, faz a ação de funcionar. Sujeito só com um núcleo, sujeito
simples. Qual que é o verbo da frase da letra D? É o usa, certo? Aí eu pergunto, quem ou o que usa? A professora de matemática e ciências, ok? Quantos núcleos eu tenho? Um só, que é professora. Um núcleo só, sujeito simples, tá bom? Então, se vocês tiverem dificuldade, acha o verbo, pergunta quem faz ou sofre a ação, acha o sujeito. Um núcleo só, sujeito simples, mais de um núcleo, pode ter mais de dois, no caso, né? Sujeito composto, tá bom? 55 o exercício. Tem uma frase. Premia ainda o trabalho em equipe, premia ainda o trabalho em equipe e penaliza o bullying. O sujeito pode ser identificado pelo contexto, tá? Ou seja, lá no texto, anteriormente, foi falado quem faz isso. Então, vocês tinham que voltar e achar essa frase lá, tá? O sujeito pode ser identificado pelo contexto, ou seja, anteriormente já foi falado de quem fazia ações e aqui também, mas não foi colocado, escrito, explícito ali, né? Quem faz essas ações. Mas lá no texto, vocês conseguem identificar quem é que realiza essas ações. Quem é que realiza essas ações de premiar o trabalho em equipe e penalizar o bullying? Aqui, ó. Lá no texto está escrito que esse sujeito é a professora de matemática e ciências. Tá ok, gente? E assim nós finalizamos as nossas atividades, então, até a página 17, a correção dos exercícios. E o que eu gostaria que vocês fizessem. Como a gente fez aí vários exercícios, a correção deles agora também, eu gostaria que vocês me mandassem, pode ser em vídeo, pode ser em áudio, pode ser escrito, vocês que decidem, se ficou alguma dúvida com relação a esses conteúdos, tá? Para que a gente possa retomar. Então, se ficou alguma dúvida, vocês me mandam. Caso não tenha ficado, coloca lá, não, entendi tudo, tá tudo ok, tá bom? E lembrando também a questão da trilha, tá? Não esqueçam que tem até o final, até a sexta-feira desta semana, dia 1º/5, para a realização da trilha. E na próxima aula a gente retoma com as atividades na apostila daí, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima!